Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tava com saudade de vocês, né? 1 ou 2 dias que eu fico sem gravar já faz falta. E eu tava pensando qual o conteúdo que eu vou apresentar essa semana, né? Eu quero sempre, assim, levantar a moral das pessoas, porque eu vejo que os brasileiros andam tão chateados, né? Meio esmurecidos devido aos problemas que acontecem, os sonhos meios assim jogados no chão. E eu não posso trazer uma palavra aqui de pessimismo, mas eu também gosto, né, gente, de falar a verdade, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que é otimista a ponto de ser boba, achando que tudo vai melhorar, que todo mundo vai ter um final feliz. Não, nem todo mundo vai ter final feliz. Mas você tem que pensar em você, né? Você não é todo mundo. E não adianta também querer salvar todo mundo, né? E não adianta também achar que vai vir alguém salvar você. Quem vai te salvar é você mesmo, com as habilidades que Deus te deu, a saúde, Deus na frente e você logo atrás indo fazer a sua parte, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, eu pensei nesse conteúdo aqui para aquelas pessoas que vivem dizendo assim que estudo hoje em dia não compensa. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que essa frase, né? As pessoas, eu tô vendo um monte de gente falar assim, estudar hoje não compensa, não compensa fazer uma faculdade, né? Eu cresci, gente, aos meus 10 anos de idade, meus pais falavam direto para mim assim, ó, estuda para você ser alguém na vida. Se você estudar, você vai ter as melhores carreiras, os melhores salários. Você é inteligente, né? E inclusive meus pais, eles entregaram para mim a incumbência de mudar, né, a sorte da família, porque eu sou a caçula da casa, né? E na época, quando eu era criança, eles achavam que por eu ser uma pessoa mais assim comprometida com os estudos, eles achavam que eu era a promessa da casa, né? Então eu cresci, meus pais apostando todas as fichas em mim, não desqualificando os meus irmãos, né? Mas era assim na época, eu tô contando a minha história. E lá na década de 80, né, eu com meus 10 anos de idade, aproximadamente, ouvia isso e eu pegava uma responsabilidade grande nos ombros, né? E os adultos falavam isso para as crianças, para os adolescentes, ó, se você não estudar, você vai ter que trabalhar na roça, você vai ter que pegar no pesado. Até parece que quem estuda não pega, né, gente? Mas a maneira que eles falavam é que quem não estudasse ia ter que fazer serviço braçal. Porque aquela época, gente, era assim. E eu vou respeitar o que meus pais falavam, os avós falavam, as pessoas mais antigas falavam. Eu não vou desqualificar isso. Naquela época, gente, década de 80, a pessoa que tinha o ensino médio, ela estava abafando, né? Ela era considerada uma pessoa que tinha uma carreira promissora, que ia vencer na vida. E quem fizesse faculdade, entrasse numa universidade, né? Que era uma coisa para poucos, para quem tinha dinheiro mesmo. Então, minha filha, estava abafando. Eu tô falando o quê, gente? Da década de 80. Só que agora, gente, muita coisa mudou. O mercado de trabalho deu uma reviravolta e cometeu muitas injustiças com as pessoas que estudaram, não só naquela época, como também que estão estudando na época de hoje. Hoje em dia você vê pessoas formadas, pessoas inteligentes de todos os lugares do Brasil, pessoas até que fizeram especializações no exterior, gente, que tem curso, que tem pós, numa carreira que não tem nada a ver com elas. Às vezes uma carreira que o salário, gente, é baixíssimo. Isso dá uma sensação de tristeza, de injustiça, e realmente é uma injustiça, né? Porque a pessoa, gente, quando ela estuda, ela faz faculdade, quem faz faculdade sabe, ela abre mão de tudo. Ela abre mão do namoro, muitas vezes de namorar. Ela abre mão de estar se divertindo, de estar com a família, para enfiar a cara nos livros. Ela leva anos fazendo isso. 3, 4, 5 anos, 6, 7, né? Dependendo da profissão delas, né? Medicina, se eu não me engano, são 7 anos. Fora que elas têm que se graduar, se pós-graduar, para sempre melhorar, né? Para não ficar atrasada. E quando a pessoa sai com o diploma dela, cheia de alegria, né? Cheia de conhecimento, pronta para fazer a diferença, ela olha um cenário de injustiça, né? Ela vê que os colegas dela de profissão estão trabalhando em coisas que não tem nada a ver. Não é, gente, que as pessoas que não têm estudo ou que estão fazendo um trabalho braçal, não quer dizer que o trabalho delas não tem valor. Mas você há de convir, né? Que se você passou anos dentro de uma universidade, uma faculdade, você gastou, você se endividou,
Tem gente que faz financiamento para isso, né? Se endivida, porque nem todo mundo tem bolsa integral. E depois essas pessoas vão ter que pagar. Então elas precisam fazer jus. Às vezes a mãe e o pai, né, trabalharam na faxina, trabalharam duro para colocar o filho dentro de uma faculdade. O filho estudou, ele fez a parte dele. E quando ele sai, às vezes ele não vê mercado de trabalho para ele. Aí dá uma tristeza, dá uma injustiça. E você ainda ouve aquelas pessoas, né, falar no seu ouvido, aí, ó, você estudou tanto, não deu para nada. Você estudou tanto. Às vezes os próprios pais cobram, né? Eu gastei tanto com você na faculdade e hoje você está fazendo uma coisa que nada a ver. Isso dá uma tristeza muito grande, gente. Para quem ouve, para quem investiu. Mas não é culpa da pessoa que se formou. É o mercado de trabalho que ficou assim, injusto, preconceituoso, seletivo e às vezes também exigindo mais, né? Porque hoje em dia você faz uma faculdade para determinada profissão. Quando você vai ver, você tem que ter a segunda, você tem que ter a terceira, você tem que ter, né, curso de idioma. Parece que o mercado de trabalho, gente, parece uma boca aberta gulosa. Nunca tá bom. Você já reparou? Você faz uma faculdade, você já tem que fazer outra. Você faz um curso, você já tem que fazer outro. Parece que nada presta. E parece que tudo que você estudou, gastou, o tempo que você usou, a energia, fica desvalorizado. Só que se eu puder te dar alguns conselhos, gente, eu vou te dar alguns conselhos. Eu ainda acredito no estudo e que você não deve desistir. Você que está pensando em fazer uma faculdade, pode, faça. Não fica ouvindo a conversa dessas pessoas. Ah, hoje em dia no Brasil não está compensando fazer faculdade. Gente, hoje em dia no Brasil tudo é difícil. É difícil ser CLT, é difícil empreender. Até você colocar uma barraquinha de cachorro-quente é difícil. Se você for olhar por esse lado, você não faz nada. Ah, mas está defasado, tem concorrência. Gente, aonde que não tem concorrência? Se você monta uma barraca na feira, tem outro que também monta. Se você é dentista, você monta um consultório, às vezes na rua tem 5, 6 consultórios. Se você vai montar um escritório de advocacia, tem 5, 6. Mas você vai deixar de fazer por causa disso? Você que está pensando em fazer o Enem, ou já se inscreveu, ou em outras formas, gente, faça faculdade sim. Ah, Ana Maria, mas eu já estou numa idade avançada. Gente, sabe qual é a idade avançada para você fazer a faculdade? Quando o seu cérebro não estiver funcionando mais. Eu conheci pessoas que fizeram faculdade com filho criado, com 40 anos, com 50, com 60. Quando às vezes a cabeça já nem dava tanto. A gente sabe que o tempo vai passando, a cabeça vai ficando cansada, né? A mente já não lembra, mas você ainda tem muito potencial. Se você tem vontade de fazer faculdade, meu jovem, faça. Meu jovem, meu velho, adulto, faça sim. Se você ganhou uma bolsa, aproveite, mergulhe. Não caia na conversa dessas pessoas derrotadas que ficam, ai, fazer faculdade no Brasil não compensa. E o que compensa, então? Ficar parado? Se você está tendo a oportunidade de estudar, o que você tem a perder? Eu vou te dar alguns conselhos, tá bom? Um desses conselhos é que eu já falei. Não caia na conversa das outras pessoas. Porque muitas dessas pessoas falam assim, ah, fez faculdade e não adiantou nada. Gente, quando você é recém-saído de uma faculdade recém-formado, a maioria das pessoas, elas não exercem logo a profissão. Existe uma trajetória, a não ser aquelas que têm costa quente, que tem um amiguinho, que tem um padrinho para ajudar. Mas aquela pessoa, gente, que saiu e ela não tem ninguém para ajudar, ela tem muitas vezes que fazer outras coisas, até exercer a profissão. Mas isso não é motivo para você engavetar seu diploma e desistir, não. Porque, ó, vai chegar um dia que vai precisar de um profissional igual a você. Você é um profissional, você é um dentista, um advogado, um médico, um professor, um engenheiro, um arquiteto. Às vezes você diz, ó, não tem mercado para mim. Mas se abrir uma vaga, precisando de um arquiteto, de um advogado, de um médico, de um engenheiro e outras profissões mais, de um enfermeiro, e que precisa dos requisitos específicos, você acha que vão chamar quem? Vão chamar você, que foi especializado. Você acha que vai chamar o fulaninho que não se graduou? Gente, não se deixe levar por isso. É um conselho que eu te dou. Ninguém, gente, exerce a profissão assim que sai da faculdade, não. Às vezes você tem que passar por muitas escadas, muito trampolim, para você chegar a exercer a profissão dos seus sonhos. Não é de imediato. Por isso que você não pode desistir, tá bom? Outro conselho que eu te dou.
Gente, não desista, porque conhecimento ninguém tira de você. O que você aprendeu lá na faculdade, como enfermeiro, médico, dentista, advogado, ou juiz, sei lá, qualquer profissional, você vai morrer com isso. Ninguém tira de você. E esses conhecimentos podem ser úteis, sim. E ainda nessa vida, se você não desistir, você sempre lutar e bater na porta, você vai exercer sim. Não é porque você não está exercendo hoje que você está condenado a nunca exercer. Muitas coisas, gente, vem com dificuldade. E não fica se comparando com os outros, não. Que às vezes vem aquela tentação. Ah, o meu colega se formou junto comigo, já está trabalhando na área. É porque ele teve oportunidade. Mas a sua oportunidade vai chegar também. Em muitos casos, gente, as pessoas às vezes têm alguém que dá uma forcinha. E não fica esperando quem te dá uma forcinha, não. Quem te dá a forcinha é você, não é os outros, tá bom? Então não desista, o conhecimento não tira de você. Na hora que precisar de um profissional formado igual a você, vão lembrar de você, tá bom? Outro conselho que eu te dou, vá se organizando aos poucos. Às vezes você é uma pessoa que se formou, eu vou dar esse exemplo de odontologia, né? Porque, como qualquer outro profissional, um escritório de advocacia, uma clínica, às vezes você não tem dinheiro para montar o seu escritório. Vá aceitando um pequeno serviço, pequenas coisas. Faça também serviço voluntário, que aí, o que vai acontecer? Você vai estar na ativa, as pessoas vão lembrar de você, entendeu? E pode ser que aí, com essa rede de contato voluntário, você acabe, gente, conseguindo algo que você vai ganhar dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Agora, se você ficar enfiado dentro de casa, chorando, chateado, reclamando, escutando a conversa dessas pessoas que estão dizendo que estudo não vale nada, você vai perder oportunidade. Tem um ditado que diz assim, que quem não é visto não é lembrado, né? Em alguns casos eu concordo. Se você ficar enfiado dentro de casa, quem é que vai saber que você é formado em determinada área? Coloca a tua cara aí no sol. Vá atrás de serviço voluntário para você estar no meio de gente, para você não enferrujar, sabia? Com a sua profissão, até chegar o dia de você começar a ganhar na sua profissão. Você sabia que muita gente começou assim? Eu converso com muita gente, sabe, gente? Gente de todos os tipos. Eu conversei com uma pessoa que ela não conseguiu na área dela, logo ela começou a fazer serviço voluntário. Aí, o lugar onde ela prestava serviço voluntário, gostou dela, entendeu? Ela começou com serviço voluntário. O lugar gostou dela e acabou contratando ela como profissional. E se ela ficasse em casa chorando, escondida? Alguém ia na casa dela? Durante um tempo, ela trabalhou como voluntária. Será que a sua profissão, que você se formou, não dá para você trabalhar pelo menos alguns dias como voluntário? Ah, Ana Maria, eu me formei para ganhar dinheiro. Sim, mas não vai ser para sempre. Gente, você tem que entender que tem situações na sua vida que é provisória. Não é porque provisoriamente você fez o voluntariado que você vai ficar o resto da vida trabalhando de graça. Às vezes é por um tempo, às vezes você vai ficar conhecido, entendeu? Vai surgir novos contatos, as pessoas vão te ver e daqui a pouco alguém vai precisar de um profissional igual a você, vai acabar te recomendando. Já parou de pensar nisso? Aí ganha dos dois lados, né? O lugar para quem você está trabalhando de voluntário e você. Tá bom? Outro conselho que eu te dou, né? Aceita os pequenos começos. Tem gente que é assim, ela acaba de se formar na faculdade, eu comecei com um cara uma vez assim. Se não chamarem ela para trabalhar com aquele salário, que ela sabe que é da área dela, né? Porque cada área tem o seu salário. Ela falou que não ia. Mas tudo bem, se você tem outra coisa em vista, né? Você está ganhando dinheiro equivalente à sua profissão por enquanto, beleza. Mas se você tá parado aí com diploma, amigo, diploma, meio-dia, na hora que a barriga ronca, não enche barriga. Aceite às vezes trabalhar por um salário menor. Pelo menos você tá atuando na área, você vai se sentir vivo. Porque senão você acaba esquecendo o que você aprendeu. Porque não esqueça, gente, que muitas coisas que nós aprendemos, que as pessoas aprendem 4, 5, 6 anos na faculdade, vão ficando ultrapassadas, obsoleta. E às vezes você não tem dinheiro para fazer uma pós, às vezes você não tem dinheiro para ficar sempre se atualizando. Então, não recuse os pequenos começos. Gente, a maioria dos profissionais não começaram ganhando rios de dinheiro.
né? Às vezes começou ganhando pouco, trabalhando numa clínica, numa unidade de saúde, às vezes nem valorizado era visto como um qualquer, mas depois a pessoa foi construindo a carreira dela. Você já parou para pensar nisso? Tá bom? Olha aqui, não caia na conversa dos outros, outro conselho. Porque muitas vezes, gente, tem gente que fala assim, né, pra você: ah, você fez faculdade e não deu em nada, tudo. Tem gente que fala isso porque essas pessoas às vezes têm inveja. Às vezes a autoestima dela tá baixa, né? Ela não teve coragem de estudar igual a você, de sacrificar seus anos de vida estudando, abrindo mão da diversão de muitas coisas. Ela quer que você fique no buraco igual a ela. Porque, no fundo, ela olha para você e sabe que você é uma pessoa promissora, sabe que você é uma pessoa talentosa e que se o mundo der uma oportunidade, você vai longe. E ela tem medo de você ir longe e ela ficar para trás. Então, ela fala isso para poder entrar na sua cabeça, né? E você ficar igual a ela, medíocre, sem nada. Sabia que tem gente que é assim? Ela vem em forma de conselho, né? Ah, fulano, desiste dessa profissão, tá defasada, isso aí não vai dar em nada, tem muita concorrência. Gente, tudo tem concorrência. Tem concorrência em tudo, de profissão, tem concorrência de igreja, tem concorrência de homem, de mulher, de namoro. Aí você vai ter que sair do mundo então, por causa da concorrência. E às vezes essa pessoa, ela é uma pessoa medíocre, né? Ela não é nada, ela não estuda, ela não quer fazer nada da vida dela, não tem objetivo e ainda quer tirar você do objetivo. E às vezes você que é uma pessoa tão inteligente, linha de frente, né? Que você ficou muito tempo numa faculdade aprendendo a usar a sua cabeça, o raciocínio lógico, tá se deixando levar por essas palavras de derrota. Tá bom? Muito cuidado com os conselhos, gente, que vem disfarçado, né? Com a inveja, né? Com a pessoa, às vezes, ela tem dor de cotovelo, porque você conseguiu um diploma, ela não. Entendeu? Aí ela tá aproveitando esse momento seu de vulnerabilidade, em que você tá tentando se encaixar no mercado de trabalho, tá jogando sal em você, que é para você não conseguir desistir. É o conselho que eu te dou, gente. Eu vou parar por aqui, o vídeo ficou longo, tá bom? Faculdade, eu acredito sim. Se você tem condições de fazer, faça. Tem gente que já tá dando uma aí de profeta, de adivinho. Ah, daqui a 5 anos, nenhuma faculdade vai ter valor. Gente, a pessoa não sabe, ela não sabe nem se ela vai estar viva no próximo minuto. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser uma pessoa emocionada, com aquele otimismo bobo. Não, seja realista, seja pé no chão. Eu não estou aqui negando que o mercado de trabalho está difícil, sim, para quem se formou. Foi a primeira coisa que eu falei, né, no início do vídeo. Eu não estou negando uma realidade. Mas em meio a essa realidade, você tem que continuar batendo na porta. Eu estou aqui para te dizer que mesmo que as coisas estejam difíceis, não quer dizer que vai continuar assim para você. E não olha para os outros. Ah, fulaninho não conseguiu. Fulaninho é fulaninho, você é você. Porque você não sabe se fulaninho também luta. Você não sabe como ele luta, você não sabe se ele é esforçado. Tá bom? Não vai dar conversa dessas pessoas, não. Elas são derrotadas. Elas trazem a derrota dentro delas e quer que você também fique. Gente, o que você tem a perder se você continuar crendo e confiando? Porque você já estudou, você já gastou na faculdade, você já está com o seu diploma, você vai rasgar? Você já perdeu as noites de sono estudando. Você já abriu mão, às vezes, até de ver seus filhos crescerem para estar estudando. E agora que você está formado, só porque momentaneamente você não está conseguindo, você vai jogar todos esses 4, 5, 6 anos de estudo no lixo? É isso que as pessoas querem que você faça, que você desista. Eu já vi pessoas falar assim, ó, fulano, desiste disso aí, que não vai dar em nada. Aí quando a pessoa desistiu, sabe o que ela fez? Ela pegou, colocou o filho para fazer a mesma coisa que o outro estava fazendo. Gente, cuidado, tem gente que se disfarça de bonzinho, de amigo, tá bom? Olha lá o conselho que você está recebendo. Se eu fosse você, continuaria. Se você está estudando, continue. Se você está pensando em fazer, faça com todas as suas forças, porque perdido não vai ser. Vai ter um dia, gente, que vão procurar um profissional igual a você. E eu espero que você esteja sendo requisitado. E volte aqui no vídeo para agradecer, tá bom? Pelos conselhos. Faça faculdade sim, estudar ainda vale a pena. Eu sou do tipo que estudo, tem muito valor. Tá bom? Desde a época da minha mãe e do meu pai. Pode ser que você não esteja sendo superstar porque você tem um diploma. Mas isso não quer dizer que você, gente, é derrotado.
tá? O fato de você não estar entrando no mercado de trabalho agora, isso não te define. Porque lá na frente, a vida pode reservar muita surpresa, tá bom? Você é uma pessoa que está aí desmotivado, o enfermeiro que está desmotivado, o professor, né? O empresário, o administrador que se formou, olha para o teu diploma e está querendo até jogar fora. Não, não, insista. Toda vez que você pensar em desistir, lembra o quanto você gastou, o quanto você investiu tempo, energia, as coisas que você teve que abrir mão. Toda vez que alguém disser para você que não valeu a pena, bata o pé e diga, valeu a pena sim, porque isso aí ninguém vai tirar de você, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, tá bom? Isso eu não tô prometendo aqui, gente, é fantasia para ninguém, não. Eu tô falando de coisa real. Se eu fosse você, não abrir a mão do seu sonho, tá bom? Enquanto isso, vai fazendo alguma coisinha paralela. Se você teve que fazer uma profissão que não tem nada a ver, né? É por enquanto. Depois você volta e vai voltar mais forte, mais maduro. Muito obrigado, tá? E até mais.